Sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo da série Batalhas Espirituais e Inimigos Invisíveis. No primeiro módulo, nós falamos sobre os ataques malignos contra o casal, as investidas do inimigo em áreas que às vezes para o casal parece algo comum, algo corriqueiro, do cotidiano da vida de todo o casal. Porém, não. Ali são legalidades, brechas dadas para que o inimigo venha agir naquele relacionamento, naquele casamento. Bom, agora nós vamos falar no segundo módulo sobre como os casais podem se defender e lutar contra o mal. Como você deve blindar, proteger o seu casamento, a sua vida conjugal. Lembrando que o maior inimigo da sua separação, do seu divórcio, sempre será Satanás. E você precisa reagir a esses ataques. Primeiro sinal de um casamento que está sob ataques espirituais e que eles precisam reagir é reagindo através da oração conjunta e individual. É impossível apenas o marido pagar o preço por aquele casamento e o casamento ter êxito. Da mesma maneira, não há como apenas a mulher, a esposa, pagar o preço pela vida espiritual do casal, enquanto que o marido também não se dispõe. Então, para que o casal venha romper, os dois precisam orar em conjunto, sejam juntos em um quarto ou cada um no seu tempo individual. Mas é importante o marido ser o maior intercessor da esposa e da mesma maneira a esposa precisa ser a maior intercessora do seu marido. Quanto mais você ora por aquele que você ama, mais você vai ter amor, respeito e mais você vai cobri-lo em oração. Então eu repito, oração conjunta e individual. Não espere sempre o teu cônjuge ter disposição para orar. Se ele não orar, você não vai orar. Se ela não orar, você também não vai orar. Não faça assim. Quando a tua esposa não tiver disposição para orar, você precisa orar. Quando o teu marido não tiver disposição para orar, você precisa orar. É o que a Bíblia diz, melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro vai levantá-lo. Então haverão momentos que um dos dois não terá forças para orar, o outro precisa se prontificar e estar sempre intercedendo. Mas homens, não sobrecarregue a sua esposa nesta batalha espiritual. Tenha o mesmo nível de intercessão pelo teu casamento. O sucesso depende dos dois. Estudar a palavra de Deus e ter bons livros. Você precisa ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai santificar a vida do casal. Quando você ler a Bíblia está santificando e trazendo temor neste casal. Não vai ter pensamentos impuros, pensamentos de adultério, pensamentos de traição, se a palavra de Deus governar a sua mente. Então o casal precisa crescer juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É importante quando o marido se apaixona pela Bíblia e assim também é importante quando a esposa também tem paixão pela palavra. É um esforço diário, é uma renúncia diária, mas uma mente ocupada pela palavra de Deus, ela não terá disposição para estar sempre em brigas, em confronto. Então não desprezem a palavra de Deus na sua vida conjugal. E segundo, você precisa investir em bons livros. Existem ótimos autores de livros que você pode comprar livros. Todo casamento bem-sucedido depende de investimentos. Como você vai ter sucesso num casamento que você não investe nele? Você precisa sim assistir boas ministrações, boas palavras, ir em encontros de casais. Talvez você nunca foi em um encontro de casal. Olha, você precisa ir em encontro de casais. Nós não sabemos de tudo, estamos aprendendo sempre. Então presenteie a tua esposa, presenteie o teu marido, levando ele ao encontro de casais.
muitas áreas ali serão tratadas e a sua visão e entendimento se abrirá para este casamento. Aquilo que não tem manutenção, uma hora irá ruir. Então, estudem a palavra de Deus juntos, mas não apenas juntos, mas também no seu individual, como a oração, e invista em livros, compre bons livros, procure bons livros literários voltados para casais. Não estou falando de livros de romance, eu estou falando de livros espirituais que vai lhe ajudar a crescer no conhecimento bíblico, que também é uma orientação para o teu casamento. Olha, o que destrói as obras do inimigo contra o casamento é a comunicação aberta e honesta. Falamos isto no primeiro módulo. Você precisa então começar a ter uma comunicação aberta. Não esconda as coisas do passado para o seu cônjuge e também tenha estrutura para ouvir o passado dele ou dela e não julgar ou não jogar no rosto desta pessoa o passado. É importante quando o casal tem essa transparência, quando o casal é aberto um com o outro, você conhece bem o seu cônjuge conhece bem você, isto é muito importante. Então, tenha uma comunicação aberta e honesta, seja sincero, fale aquilo que está falho. Você tem que, de repente, mostrar um erro do seu cônjuge, aponte o erro com carinho e com amor. Lembrando-se que no primeiro módulo falamos sobre críticas construtivas, com aparência de ser construtivas, mas que fere, que decepciona, que gera angústia. Então, seja e tenha uma comunicação aberta e honesta, transparente. Isto vai gerar confiança neste casamento. Olha, tenham constantemente o perdão mútuo. Todo relacionamento, todo casamento passa por momentos difíceis, palavras em um momento importuno, uma palavra às vezes num tom que feriu o homem, feriu a mulher. Então a palavra perdão é algo que precisa ser permanente, constantemente. Se você tem dificuldade de perdoar a sua esposa, se você tem dificuldade de perdoar o seu marido, de repente você pode estar dando uma grande legalidade para o inimigo, porque as tuas orações só serão correspondidas se houver perdão dos seus pecados. A Bíblia diz: perdoai os nossos pecados, como temos perdoado o pecado dos nossos ofensores. Então o casal precisa desenvolver o hábito constante do perdão. Não endureça o seu coração, não deixe o seu coração virar uma pedra de gelo, uma pedra calcificada, não, mas amoleça o seu coração pelo Espírito Santo, libera perdão, não dê essa legalidade para o inimigo atuar no seu passado. A Bíblia diz: me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O casal precisa se esquecer de muitas falhas do passado para prosseguir para um casamento blindado, e aí o inimigo não vai conseguir atacar o seu casamento. Mantenha e cultive o amor constantemente. O amor é como um jardim. Se você não regrar o amor, se você não colocar água neste amor, vamos assim dizer, esta flor, este jardim irá morrer. Sim, você precisa cuidar do seu casamento como um jardim que necessita de todos os materiais necessários para que aquela planta, aquele jardim venha sobreviver. Cultive o amor com palavras, aprenda a elogiar, aprenda a levantar o seu cônjuge, a motivá-lo, a trazer palavras que vai encorajá-lo, encorajá-la. A sua esposa falou de um sonho pessoal, motive ela neste sonho. O seu marido tem sonhos altos, motive ele, diga: nós vamos orar, nós vamos vencer. Casal inteligente, eles se automotivam. Casal inteligente, eles conversam, dialogam e crescem juntos. Então você precisa cultivar o amor constante. Um amor que não é cultivado é um amor que se torna frio, e é tudo que o inimigo quer para trazer distanciamento. Unidade e propósito, vocês são uma só carne.
Vocês são uma só carne, precisam ter só um propósito. Você não pode ter um pensamento totalmente diferente do teu marido e o seu marido também ter outros pensamentos totalmente diferentes de você. E isto pode ser uma grande ilegalidade para o inimigo agir. Andarão os dois juntos se não tiverem em comum acordo? Andarão os dois juntos se não se apoiarem mutuamente? Então você precisa cultivar a unidade e ter a unidade como prioridade. Quem é a sua maior prioridade na sua vida quando você se casou? O seu cônjuge? O seu marido? A sua esposa? O futebol fica em terceiro, quarto plano. O carro fica em terceiro, quarto plano. O esporte fica em terceiro, quarto plano, né? Outros sonhos, outros objetivos ficam em outros planos. Mas você se casou, a sua vida precisa ser direcionada ao seu cônjuge. Você precisa lutar para que o teu casamento seja prioridade. Se não há prioridade, o seu casamento ficará em escanteio. Então você precisa ter unidade e prioridade. Comunhão e apoio constante. Comunhão, vocês precisam estar bem. Sentaram no sofá, dialoguem. Estão no quarto, deitados na cama, tem um bom diálogo. Estão passeando, tem um passeio tranquilo. Estão dentro do carro, se respeitem. Então é importante ter comunhão e apoio constante. Isto vai destruir as obras do inimigo. Cuide para que não haja brechas, legalidades. Olha, não permita filmes imorais, eróticos, que vão gerar desejo por outra pessoa. É isto mesmo. Existem séries, existem filmes que irão gerar em você, às vezes, um desejo por outra pessoa. Feche esta brecha, né? Mantenha-se distante do sexo oposto. Repito, mantenha-se distante do sexo oposto, né? Se você é mulher, não tenha tanta proximidade com outro homem, com homem. Se você é homem, não tenha tanta liberdade com mulheres. Então você precisa ter cuidado com as legalidades que o inimigo precisa para destruir este casamento. Ouça bem, o esposo jamais deve retirar a autoridade espiritual da esposa com os filhos. Nunca tire a autoridade da sua esposa diante dos seus filhos. Você está colocando ela numa situação sem autoridade. Sua esposa deu ordem, a sua esposa está cuidando dos filhos, está ensinando os filhos. Deixe ela ensiná-los, não tire a autoridade dela. Da mesma maneira, não tire a autoridade do seu marido. Isto traz uma ruptura na comunicação de vocês. Tenha então essa comunicação. Diga: olha, quando você estiver corrigindo os filhos, eu vou apenas lhe apoiar. Quando você estiver instruindo os nossos filhos, eu vou lhe dar o apoio. Então aprenda a apoiar e incentivar a autoridade do seu marido. Homens amam serem respeitados no que se diz a autoridade deles. Eles não estão impondo, eles não estão sendo machistas, eles estão apenas exercendo a função de sacerdote. Da mesma maneira, toda mãe, toda mulher não quer que a sua autoridade seja libada, não quer que a sua autoridade seja diminuída, mas quando a sua esposa exercer autoridade sobre os seus filhos, apoie com amor e com carinho, apoie a autoridade da sua esposa. A Bíblia diz: uma casa dividida, ela jamais prevalecerá. Uma casa dividida, ela jamais prevalecerá. Olha só, esposas, reforcem então a autoridade sacerdotal do seu marido, né? Reforcem a autoridade sacerdotal do seu marido. Ore para que Deus possa dar-lhe sabedoria para que o teu marido exerça a autoridade sobre os seus filhos, sem feri-los, sem magoá-los, mas que em sabedoria o seu esposo possa liderar os seus filhos, como Noé liderou seus filhos até a arca de Deus. E por último, busquem ajuda a um profissional quando precisarem.
Se em algum momento vocês precisarem de um psicólogo, né, de um conselheiro que seja da alta confiança, indicado talvez pelos seus pastores, talvez pelos seus pais, por alguém que é de confiança, procure um psicanalista muitas das vezes, se for necessário, mas principalmente conselheiro de casais ou psicólogo ou uma psicóloga. Procure ajuda, isto vai ser bênção na vida de vocês. Amém? Então, blindem os seus casamentos com aquilo que lhe foi ensinado através desse vídeo. Te espero agora no próximo módulo que iremos falar sobre a blindagem espiritual sobre os teus filhos.